Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje, eu vou explicar como que faz para a gente poder encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, seja ela simples ou composta. Existe a demonstração, como vocês já viram em outros vídeos, de como que se chegou nesse método prático que eu vou mostrar aqui. Então, eu vou tentar fazer de uma forma breve esse vídeo, só pelo método prático, tá? Porque realmente a demonstração é importante a gente saber, porém a gente não vai utilizar ela para poder resolver as atividades ali, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu preciso relembrar que eu tenho dois tipos de dízima, né? A dízima simples e a composta. Na dízima simples, é quando os números que estão depois da vírgula é o mesmo, é o período. A sequência ali é infinita com os números repetindo. Então, essa é a dízima simples. Então, vamos aprender como que a gente encontra a fração geratriz da dízima simples. Seguindo a regra prática, temos que a gente tem que fazer? Devemos colocar no numerador, lembrando que toda fração tem um numerador e um denominador. Numerador é o que fica em cima e denominador é o que fica embaixo. Então, o numerador vai ser o número formado pelos algarismos inteiros e pelo período. Ou seja, a gente vai ler o número ali como se não existisse uma vírgula nele. Porém, a gente tem que subtrair a parte inteira, aquela parte que não está repetindo ali, tá ok? E o denominador, a gente vai colocar noves. Como assim? Para cada algarismo do período, a gente coloca um 9. Então, se o meu período for, por exemplo, 2, se for uma dízima 0,22222, é um 9 só. Agora, se o período for 58, vão ser dois noves. Observa aqui no exemplo. O número 4,55555, ele é uma dízima simples, olha, depois da vírgula, só tem o número que faz parte do período, que é o algarismo 5. No denominador vai ser um 9 só. Por quê? Apesar que o 5 está repetindo infinitas vezes, ele é igual. Esse 5 é igual a esse 5, que é igual a esse. Então, é um número só. Então, de cara, eu já sei que meu denominador vai ser um 9 aqui embaixo. Um 9 só. Só que eu preciso subtrair, primeiro eu preciso colocar o número formado e depois subtrair o que não repetiu. Se eu esquecer essa vírgula e pensar só no algarismo que repete, eu tenho o número 45. Aqui, ó, coloco ele aqui. Só que eu preciso subtrair aquele que não repete. Quem não repete nesse caso? O 4. Então, 45 menos 4. 45 menos 4, 41. E o 9 a gente já sabe que mantém, porque ele é de acordo com o período. Um algarismo, um 9. Observe esses outros dois exemplos. 0,777. Nesse caso, não tem parte inteira. Então, não preciso fazer subtração, porque 7 menos 0 é o próprio 7. Então, eu não vou preocupar com isso. E um 9 só no denominador, porque o 7 é formado por um algarismo só. Já nesse exemplo, que também não tem parte inteira, então eu não preocupo em fazer subtração, o período é 23. Então, eu vou colocar o 23. Mas o 23, ele é composto por dois algarismos, que é o 2 e o 3. Então, aqui embaixo eu vou ter 99. Muito fácil, né, gente? Ó, então, recapitulando, a gente tem aí que o numerador é formado pelo número sem a vírgula ali, o número que formou, e se tiver uma parte inteira, eu subtraio ela. E o denominador é por quantos noves eu tiver no meu período, de algarismos no meu período. Agora a gente passa para a dízima periódica composta. O que é a dízima composta? É quando ela apresenta um antiperíodo. O antiperíodo é aquele número que vai estar depois da vírgula, mas ele não está repetindo ali. Então, por exemplo, 0,155555. Olha só, esse 1 não repete. Então, essa dízima é composta. Vamos também fazer pela regra prática. A gente vai colocar no numerador o número formado pelo algarismo inteiro, mais o antiperíodo e o período. Então, é a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, porém, eu tenho um antiperíodo aqui no meio também. E aí, eu vou ter que fazer a subtração, só que agora eu subtraio pelo número formado da parte inteira com o antiperíodo. Vocês vão ver no exemplo que está bem fácil. Falando assim é meio difícil, mas no exemplo vocês vão ver que é fácil também.
E o denominador, ele continua tendo 9 para o período, porém, como agora eu tenho um anteperíodo e está depois da vírgula, eu tenho que colocar um 0 para ele. O meu denominador, ele é de acordo com os números que estão depois da vírgula. Quem está antes da vírgula, a parte inteira, não me importa. E a mesma coisa, a quantidade de 9 de 0 depende da quantidade de algarismos que você vai ter, tanto no período como no anteperíodo. Vamos ver um exemplo? Olha só, 0,12522525 é composta, porque eu tenho um aqui que não repete, e o meu período é o 25. Eu não tenho parte inteira. Então, eu vou pensar, se eu esquecer o zero e a vírgula, formou o número 125. Tá aqui, ó, 125. Porém, eu continuo naquele processo de subtrair quem não repete. Quem não repete aqui? 1, não é? Então, 125 menos 1. 125 menos 1, 124. Agora, olha o denominador. 9 para o 2, 9 para o 5. Não é novidade para a gente, é igual na simples. Porém, eu tenho um aqui que não repete, ele não faz parte do período, ele é anteperíodo. Então, para esse 1, eu coloco 0. Se antes da dízima começar aqui o período, eu tivesse 3 números, seriam 3 zeros. 2 números, 2 zeros. Mesma coisa que a gente faz com o 9. Olha só, esse outro exemplo aqui. 0,047777. O meu período é só o 7. Porém, eu tenho um 0 e um 4 aqui antes. Esse 0, ele não vai fazer diferença na subtração, mas ele ocupa uma posição. Então, no denominador, ele vai fazer diferença. Eu vou pegar o número formado aqui. 0,47. Esse 0 nem tinha necessidade, eu só pus aqui para vocês lembrarem dele. Então, 0,47 menos quem não repete. Se eu esquecer aqui a vírgula, eu vou pensar que o número que não repete é o 0 e o 4. Então, é 4. Também deixei o 0 aqui só para vocês não esquecerem dele. Então, seria 47 menos 4. Podia escrever assim, sem o 0, que é igual a 43. Embaixo, a regra do 9 para quem é período e do 0 para quem é anteperíodo. O meu período é só o 7, então, um 9 só. Agora, no meu anteperíodo, eu tenho 2 algarismos, o algarismo 0 e o algarismo 4. Apesar que forma o número 4, eu tenho aqui a posição ocupada do 0. Então, eu tenho que colocar um 0 para esse 0 e outro 0 para esse 4. Agora, observa com a parte inteira, não muda muita coisa não, é a mesma coisa. Eu vou pensar no número sem a vírgula. Se eu for pensar aqui, ó, 2,361, 61, 61. O 61 é tudo igual, então eu vou pensar só até aqui, ó. Eu tenho 2.361. Eu tenho que subtrair quem não repete. Quem não repete é o 2 e o 3. Então, forma que número o 2 e o 3 do ladinho dele? 23. Então, o meu numerador fica 2.361 menos 23. Que dá 2.338. Então, já fiz a subtração. Olha o denominador. 9 para cada número do período. Então, 9 para o 6, 9 para o 1. E esse 0 é para o 3. Ah, Luciana, eu não preciso colocar o 0 para o 2, não? Não. Denominador é formado somente por 9 e 0, de acordo com quem está depois da vírgula. O 2 eu só preocupo na subtração aqui. No denominador, ele não tem nada a ver. Tá ok, gente? Com isso, eu encerro com vocês esse método prático. Como vocês viram, é muito simples, porque eu não estou pedindo para poder fazer demonstração de nada. É apenas observar os números, colocar na posição adequada, fazer a subtração e colocar o denominador correto. Então, vocês têm que guardar essa questão dos 9 e dos zeros. Não tem mais nada aí, é super tranquilo, tá ok? De qualquer forma, eu estou aberta aqui para vocês tirarem qualquer dúvida, tá? A gente está sempre disponível para vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, podem me procurar, podem me perguntar, estou à disposição, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.